Existe uma coisa curiosa no futebol. Às vezes, o time mais perigoso são justamente aqueles que o mundo já desistiu de entender. Porque quando ninguém acredita mais em você, a pressão muda de forma. Você para de jogar para parecer perfeito e começa a jogar para sobreviver. Talvez seja exatamente aí que nascem as histórias mais improváveis. E talvez o Brasil de 2026 esteja entrando nesse lugar agora. Porque pela primeira vez em décadas, a seleção brasileira parece humana, não assustadora, não dominante, humana. E isso dói no torcedor brasileiro. Porque crescer ouvindo histórias do pentacampeonato faz a gente acreditar que o Brasil nasceu obrigado a vencer. Só que o futebol mudou, o mundo mudou. E talvez a nossa memória tenha mudado também. Porque hoje, quando alguém fala da seleção de 2002, parece que estamos falando de uma equipe perfeita. Uma reunião de lendas, um roteiro inevitável, mas não era bem assim, nem de perto. Em 2002, o Brasil chegava quebrado, eliminação vergonhosa para Honduras, campanha sofrível nas eliminatórias, troca de técnicos e crise interna. Uma torcida que não confiava mais. Parece familiar? O país inteiro olhava aquela seleção com uma mistura de raiva e medo. Medo de descobrir que o Brasil talvez não fosse mais o Brasil. E o mais louco é que os nomes que hoje parecem intocáveis eram questionados, muito questionados. O Ronaldo? Muita gente achava acabado, 2 joelhos destruídos, quase 2 anos de sofrimento. A convocação parecia mais emocional do que racional. O Ronaldinho? Talentoso, mas inconsistente. Ainda parecia uma promessa. O Rivaldo? Criticado, subestimado, até o esquema de Filipão era tratado como heresia. Isso não é futebol brasileiro? 3 zagueiros? Cadê o jogo bonito? E talvez esteja aí a parte mais importante dessa história. Porque o Brasil de 2002 parou de entender, parecer aquilo que esperavam dele e começou simplesmente a funcionar. Filipão entendeu uma coisa que pouca gente entende no futebol. Um time não precisa ser perfeito no papel, precisa fazer sentido enquanto o mundo queria espetáculo. O Brasil encontrou identidade. Cafu e Roberto Carlos destruíam pelos lados, Gilberto Silva fazia o trabalho invisível, Ronaldinho era o caos, Rivaldo era o silêncio e Ronaldo era a redenção. Os 3 R's não funcionavam só taticamente, funcionavam emocionalmente. Cada um carregava uma energia diferente e, aos poucos, aquele grupo desacreditado virou uma família contra o mundo. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando hoje, porque olhando para a seleção atual, a sensação é estranha, o talento existe e muito, mas a identidade não. O torcedor olha para esse Brasil e não sabe definir o que esse time é. 2002 tinha confiança, 82 tinha arte, 94 tinha obsessão competitiva. Mas e 2026? O que esse time transmite? Às vezes parece um grupo perdido entre gerações. Nem leve, nem dominante, nem criativo e nem intenso. Só pressionado. E talvez o problema seja emocional. Porque essa geração cresceu ouvindo que precisava substituir monstro. Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Neymar, mas ninguém substitui fantasma. Isso pesa. O Vinícius Júnior talvez seja o melhor exemplo disso. No Real Madrid ele parece imparável, mas na seleção o peso muda. Porque o Brasil tentou transformar o Vini em novo Neymar. Só que ele não joga assim. O Vini é profundidade, explosão, caos. Não é um maestro centralizador. E aí nasce a frustração. As pessoas esperam dele como uma coisa que nunca tenha sido o jogo dele antes. O Neymar sofre diferente. Ele virou debate emocional. Para alguns, o jogador mais injustiçado da geração. Para outros, o símbolo de uma promessa que nunca virou legado completo. E no meio disso tudo, o Brasil parece preso, procurando desesperadamente o novo rosto da seleção. Só que talvez o futebol nunca tenha funcionado assim. 2002 não era venceu porque tinha nomes perfeitos. Venceu porque encontrou conexão. E talvez seja aí que entra o Endrick. Porque o que faz tanta gente acreditar nele não é só futebol, é sensação. Ele joga como alguém que sente o peso da camisa. Ele vibra, corre, briga, se emociona. Parece jogar cada lance como se estivesse tentando provar alguma coisa para o mundo. E faz tempo que a torcida brasileira não sente isso, porque o torcedor aceita perder. O que ele não aceita é indiferença. O Endrick ainda carrega fome, e fome muda os ambientes. Só que existe um perigo nisso também. O Brasil tem mania de transformar jovens em salvadores. Fez isso com Neymar, depois com Vini, Rodrigo e agora Endrick. Mas nenhuma geração se salva sozinha. Nem Ronaldo salvou 2002 sozinho. Aquele time funcionou porque existia algo maior que individualidade. Propósito coletivo. E talvez seja isso que faça um paralelo entre o Brasil de 2022
e o de 2026 ser tão interessante. As duas seleções chegaram cercadas por dúvidas, as duas carregavam críticas, as duas tinham jogadores questionáveis, e as duas pareciam distantes da imagem perfeita que o Brasil gosta de vender para si mesmo. Só que existe uma diferença importante em 2002. O caos virou combustível, o grupo fechou contra o mundo e a crítica virou identidade. E talvez a única esperança real para o Brasil em 2026 seria justamente essa: parar de tentar parecer invencível, parar de tentar recriar o passado, parar de procurar o novo Pelé, o novo Ronaldo, o novo Neymar e simplesmente construir um time que lute junto, porque às vezes os maiores campeões não nascem da confiança absoluta, assim da dúvida, do desconforto, da sensação de que ninguém mais acredita. Mas 2002 ensinou isso. Grandes histórias raramente começam organizadas, elas começam quebradas. E talvez seja cedo demais para desistir dessa geração, porque o futebol tem uma coisa quase poética. Ela adora transformar caos em memória. E vai que o Brasil esteja exatamente no começo de outras delas.